Pessoal, boa noite, então. Agora que nós começamos a gravar, na aula que nós fizemos anteriormente, eu comecei falando com vocês sobre os parâmetros farmacocinéticos. E aí falamos um pouco sobre absorção e um pouco sobre metabolização. E aí eu falei para vocês que tanto a absorção quanto a metabolização, elas podem ter impactos aqui, ó, no atingimento ou não do pico de concentração plasmática, que é a maior concentração que o fármaco consegue atingir no sangue, dentro da janela terapêutica. Esse pico, ele não pode acontecer acima da janela, porque daí eu vou ter toxicidade, e ele não pode acontecer abaixo da janela, porque eu vou ter falha. Aí, então, um fígado que tem uma metabolização mais acelerada, ou menos acelerada do que o normal, do que a média, do que o usual, pode interferir no atingimento ou não do pico de concentração plasmática dentro da janela terapêutica. E problemas de absorção, principalmente, também podem interferir no atingimento desse pico, assim como superdoses podem fazer com que esse pico ultrapasse a janela. Então, entendido isso, eu fiz alguns exemplos com vocês no final, mudando essa dosagem, para que vocês entendessem que isso aqui é só um exemplo, né? Então, esses valores aqui todos são para esse nosso exemplo. Mas eu tenho fármacos de tudo quanto é concentração. Dependendo do fármaco, ele pode ter taxas de absorção menores que 100%, nem todo fármaco é 100% absorvido. A biodisponibilidade vai mudar, porque cada fármaco tem um percentual de metabolização hepática. Alguns podem ser bem pouco metabolizados, quase nada. Tem fármaco que nem é metabolizado no fígado, que é muito raro, mas existe. E tem fármacos que têm metabolizações hepáticas muito altas. Então, vai depender do fármaco, e quão atacado ele é pelas oxidases. E a biodisponibilidade do fármaco é um parâmetro que a gente vai começar a discutir agora. Então, o que é a biodisponibilidade? É quanto da dose que eu tomei, é a fração da dose que eu tomei, que sobreviveu a eventuais problemas de absorção e ao metabolismo hepático. Ou seja, é o que foi de fato absorvido, não foi inativado por oxidases e chegou na corrente sanguínea. Vou voltar aqui. Gente, se vocês puderem... Araceli, não sei se você está com áudio, mas se vocês puderem abrir o áudio e perguntar, pode me interromper, tá? A qualquer momento. É mais fácil do que eu vir aqui ver as perguntas. Que daí tem que voltar nessa janela, tá? Quem tiver áudio aí, abre e pergunta para mim. Ó, a Araceli perguntou o que pode causar problemas de má absorção. Não sei se você viu nossa aula passada, Araceli, a gente discutiu alguns deles. Por exemplo, você cortar um medicamento que não deveria ser cortado, partido, porque ele tinha uma proteção contra a acidez do estômago, abrir uma cápsula que não deveria ser partida pelo mesmo motivo. Também tem problemas relacionados a você ingerir o medicamento com alimentos, quando ele não deveria ser ingerido com alimentos. Ou o contrário, você não ingerir ele com alimentos, quando deveria fazer isso. Ingerir, por exemplo, medicamentos com leite, os metais presentes no leite, o cálcio, pode atrapalhar a absorção de alguns medicamentos. Então, são algumas das coisas que podem interferir na absorção. Doenças do trato gastrointestinal, diarreia, problemas intestinais, síndrome de Crohn, intestino irritável, essas doenças também, alterações na acidez estomacal, também podem interferir na absorção. Distúrbios do trato gastrointestinal. Mas nós vamos falar de biodisponibilidade. A biodisponibilidade é, então, o percentual da dose que conseguiu sobreviver a eventuais problemas de absorção e também ao metabolismo hepático. Ou seja, é quanto da dose que eu tomei que, de fato, vai cair na minha circulação sistêmica, aqui na microcirculação, coração, pulmão, e vai pela artéria aorta ser distribuído para todos os tecidos do corpo.
essa fração biodisponível é muito importante. Lembra, ó? Essa fração tem que ter o suficiente para que o pico de concentração plasmática, ou seja, a máxima concentração que o fármaco vai atingir na minha corrente sanguínea, ela tem que acontecer dentro da janela terapêutica. Nem abaixo, para não haver falha, nem acima, para não haver toxicidade. Biodisponibilidade, então, é um conceito muito importante quando o medicamento é dado por via oral, porque eu estou preocupado em saber, será que foi mesmo absorvido? Que é possível, gente, que um comprimido passe direto pelo trato gastrointestinal e seja defecado inteiro? É possível. Se ele tiver sido mal produzido, isso é possível. É possível que o indivíduo tenha um fígado com uma quantidade muito grande de enzimas e metabolize excessivamente o fármaco e atrapalhe a biodisponibilidade? Também. Ou o contrário, ele ter muito poucas enzimas e metabolizar menos que o esperado e também aumentar a biodisponibilidade além do esperado. Então, todas essas questões, a saúde hepática, a qualidade da absorção, tudo isso é importante para garantir que a dose que eu preciso venha para a circulação sanguínea. É importante que... Professor, Oi? deixa eu só fazer uma pergunta. Na aula passada, o senhor falou assim que o medicamento, né, agride o estômago após passar por fígado. O que a gente pode estar fazendo? Tipo assim, a gente tomou, não sabia que poderia ter feito mal e fez. O que a gente pode estar fazendo após ele estar passando, começou a passar mal, tipo, ficou com azia, essas coisas. Entendeu a minha pergunta? Ah, sim, entendi. O estômago, como ele vai ser afetado normalmente é por um estímulo excessivo à produção de ácido gástrico ou pela perda da proteção mucosa. O estômago tem uma proteção mucosa contra o ácido que ele mesmo produz. Aí, nesses casos, você usa outro medicamento para minimizar o problema, que são os medicamentos que inibem a produção do ácido gástrico. Então, quem inibe a produção de ácido gástrico são medicamentos como omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, famotidina, cimetidina, são medicamentos que inibem a produção do ácido gástrico. E como se você está tomando um medicamento que atrapalha, prejudica o estômago, ou seja, que deixa ele mais suscetível a ser danificado pelo ácido gástrico, não tem como você evitar isso. O medicamento vai atrapalhar a fisiologia estomacal, ponto. O que dá para você fazer para minimizar o problema é, durante o tempo que você já tomando esse medicamento, você toma um outro para diminuir a produção de ácido gástrico. Então, por exemplo, a gente sabe que anti-inflamatório não esteroidal, diclofenac, ibuprofeno, esses medicamentos todos, eles prejudicam o estômago, diminuem a proteção e aí o ácido estomacal danifica a parede do estômago. Não tem como, se você precisar tomar um anti-inflamatório por muito tempo, ele vai provocar isso no seu estômago, não tem jeito. Aí a solução é, enquanto você está tomando o anti-inflamatório, enquanto você estiver usando o anti-inflamatório, você vai precisar tomar um medicamento para diminuir a acidez do estômago. Então você resolve incluindo um outro medicamento. Entendeu? Entendi, obrigada. Eu tenho outra pergunta. Qual que é a função do remédio do fígado, tipo Epocler? Ah, tá. Nós vamos chegar no módulo de fígado, depois eu vou voltar lá nisso. Só para a gente não perder o fio da meada aqui do nosso tema, que é biodisponibilidade. Mas na hora do intervalo, eu falo com você também sobre o EcoReact, você vai ficar com essa dúvida até lá, porque nosso módulo sobre farmacologia hepática vai demorar um pouquinho, tá bom? Mas ele é, teoricamente, né, um depurador do fígado, ajuda os hepatócitos, por exemplo, não acumularem gordura dentro da célula hepática, uma das benesses dele. Mas não é um salvador do fígado, não, tá? Tem gente que acha que porque bebeu ou ingeriu grande quantidade de álcool e que ele vai resolver o problema. Não resolve, não. Vamos lá, falar um pouquinho de biodisponibilidade, então. A biodisponibilidade, então, ela é importante para a forma oral, gente. Mas eu tenho que pensar o seguinte, ó.
No nosso exemplo aqui, o nosso comprimido tinha 100 miligramas. A gente absorveu tudo a 100 miligramas, absorção de 100%. A metabolização foi apenas de 20, então nós perdemos 20 miligramas aqui no fígado. E 80 miligramas passaram para o corpo. Então, ou seja, 80 miligramas representam 80% dessa dose que eu ingeri. Então, 80% é a minha biodisponibilidade. A biodisponibilidade é um parâmetro sempre dado em porcentagem. É a quantidade do medicamento que vai ser, de fato, distribuído para o corpo, que vai ter efeito farmacológico, que vai provocar reação adversa. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte. Biodisponibilidade, se ela for, é uma coisa que eu posso aferir, de que forma? Como é que eu consigo saber quanto do meu fármaco sobreviveu ao metabolismo hepático? Porque, olha, o fabricante do medicamento, ele sabia disso. Ele sabia que o fígado, em média, metaboliza 20% do fármaco dele na primeira passagem hepática. E ele precisava de 80 miligramas no corpo. Então, o que ele fez? Ele fez 100 miligramas, porque ele sabia que a absorção era plena para essa molécula, X, nossa, hipotética. Se ele sabe que a absorção é plena, ele coloca 100 miligramas. As 100 miligramas serão absorvidas, e aí ele sabe também, por meio de estudos, que a metabolização hepática média é de 20%. E ele precisa de 80% para o corpo. Então, por isso que ele fez de 20%, porque ele sabe que ele vai perder aqui no fígado mais 20 miligramas na primeira passagem hepática. Elas vão ser inativadas pela CIPs, por oxidação. Se esse fármaco não tivesse absorção plena, vamos supor que a absorção é só de metade da dose. Vamos ver se vocês conseguem resolver esse problema. Presta bastante atenção. Ele continua precisando de 80 miligramas para o corpo. Tá? Tem que vir para o corpo 80 miligramas. Ou seja, a biodisponibilidade tem que ser de 80%. 80% da dose, 80 miligramas vão precisar passar aqui. Nesse caso, se ele tiver, por exemplo, perdas de absorção, ele tomou 100 miligramas, vamos supor que ele teve perda de metade da absorção. A absorção desse, vamos supor que seja um fármaco que é mal absorvido. E aí esse fármaco ele só absorve metade da dose. 100 miligramas seria suficiente para eu ter biodisponibilidade de 80 miligramas aqui para o corpo? De 80% da dose? Não, né? Porque se eu tomo 100, só absorve 50, porque eu perco 50 na absorção. Só absorve 50 miligramas. As 50, quando chegam no fígado, 20% delas são destruídas. Então, 20% das 50 miligramas vão dar mais 10 miligramas perdidas. Vai passar 40. E eu queria que passasse 80 miligramas. Então, já deu errado. O que eu teria que fazer? Eu teria que formular, nesse caso, um comprimido de 200 miligramas. Porque com 200, se ele perde metade na absorção, 100 eu vou perder, 100 eu vou absorver. O 100 eu metabolizo 20 no fígado, sobra 80, aí beleza. O fabricante, ele sabe essas informações antes de colocar o medicamento. Enquanto ele está desenvolvendo o medicamento, ele chega a essas informações. Agora... Senhor, por isso que os medicamentos são de diferentes miligramas, né? Sim, são diferentes miligramas, porque cada medicamento foi testado em seres humanos antes de chegar no mercado. São estudos clínicos de fase 1, 2, 3. São várias fases, né? 3 fases de testes em seres humanos. Nessas fases, ele está definindo isso. Como é que é a absorção do meu medicamento? É boa, é ruim, é 100%, é menos, é quanto? Como é que é o metabolismo hepático médio? Aí ele vai concluindo isso para ele conseguir chegar nesse valor aqui. Qual que é a biodisponibilidade do meu medicamento quando ele é tomado por via oral? Quanto que eu perco da dose na absorção? Quanto que eu perco no metabolismo hepático de primeira passagem? Aí ele chega num valor. Como é que vocês acham que ele descobre a biodisponibilidade do medicamento dele, gente? Coletando o sangue do paciente. Se eu quiser dar um medicamento aí para a Flávia e saber qual é a biodisponibilidade do medicamento no corpo dela, o que eu tenho que fazer? Ela vai tomar o comprimido de 100 miligramas. Eu preciso dar um tempo para que haja o quê? A absorção e a passagem hepática. Depois disso, eu tenho que coletar o sangue periférico dela. Pode ser o sangue de uma perna, do braço, do pescoço,
Vou coletar uma amostra de sangue periférico dela, levo para o laboratório e tento quantificar naquela amostra de sangue dela quanto que tem do fármaco diluído no sangue dela. E aí eu consigo calcular quanto realmente passou do fígado e chegou no corpo dela. Então eu penso o seguinte, eu vou fazer várias coletas. Ela toma um medicamento, eu dou um tempinho da absorção, da metabolismo hepático, e com 1 hora eu vou fazer uma coleta de sangue nela. Eu vou achar uma determinada concentração do fármaco. Com 2 horas eu acho outra, com 3 horas eu acho outra, até que vai chegar 1 hora, eu vou ver o máximo, ou seja, o pico de concentração plasmática. O máximo que ela conseguiu absorver e trazer para a corrente sanguínea. Depois disso começa a diminuir. Começa a diminuir porque ela começa a excretar e ela começa a metabolizar e eliminar esse fármaco para fora do corpo dela. Sabe por que biodisponibilidade ganhou... antes de eu falar isso, eu queria saber de vocês qual é a importância do parâmetro de biodisponibilidade para formas farmacêuticas como, por exemplo, o intravenoso. Biodisponibilidade é uma preocupação minha na forma intravenosa ou não, e por quê? E qual é a biodisponibilidade de um medicamento intravenoso? Biodisponibilidade, a gente lembra, né? Disponível para para o corpo, para o organismo, quanto de fato vai chegar na circulação sanguínea sistêmica para ser distribuído para o corpo. Um medicamento que eu injeto a dose dele direto na corrente sanguínea sistêmica, qual será a biodisponibilidade dele? No caso, seria 100%? Sempre 100%, perfeito. Gente, é quanto da dose vai chegar no meu sangue. Se eu estou aspirando a dose a dose que eu devo aplicar dentro de uma seringa, penetro com a agulha dentro do vaso sanguíneo e injeto toda a dose, ora, 100% da dose veio direto para a corrente sanguínea. Agora eu quero uma pergunta, hein? Até queria dar uns pontinhos para quem respondesse. Qual outro parâmetro farmacocinético eu não preciso me preocupar, além de biodisponibilidade, quando o medicamento é um injetável, por exemplo? Repete a pergunta, professor, por favor. Quando é um injetável, né? A gente já viu que a biodisponibilidade do injetável, eu não preciso ficar preocupado. É quantos por cento? É sempre 100%. Aí. Eu estou pegando a dose, injetando ela direto na circulação sistêmica. Repararam que eu pulei o fígado? No injetável não tem metabolismo de primeira passagem. Porque eu estou injetando num vaso sanguíneo periférico já, numa veia do braço, normalmente. Quando eu injeto o medicamento aqui, ele já vai para o coração, pulmão, volta para o coração e a aorta distribui para o corpo. Ele não passa pelo fígado. Então não tem que me preocupar com o efeito de primeira passagem. A dose injetada já vai direto para o organismo. Então, a biodisponibilidade de um medicamento injetável é sempre 100%. Eu aspirei a dose e apliquei. Mas qual outro parâmetro farmacocinético não se aplica a uma fórmula intravenosa? A muscular, professor? Não. Qual o parâmetro farmacocinético? Absorção, metabolização, distribuição, excreção. Qual deles não se aplica a uma forma intravenosa? A gente viu que a via oral eu me preocupo com absorção, metabolização, depois a gente vai ver distribuição e excreção. E o intravenoso, gente? No caso, é a metabolização? Metabolização não, porque embora ele não tenha o efeito de primeira passagem, ele vai para o corpo, mas ele é parcialmente metabolizado nos tecidos, e 1 hora, você concorda que ele vai passar pelo fígado? Porque o sistema é circulatório? Ele não passa primeiro, ele não tem efeito de primeira passagem. Na via oral, antes de chegar no corpo, passa pelo fígado. Na injetável, não. Já vai direto para o corpo e depois passa pelo fígado. Metabolização tem, só não é de primeira passagem. Primeiro vai para o corpo, depois passa pelo fígado várias vezes. Distribuição, né, professor? Não é a absorção, não, professor? Claro que a absorção... Qual o sentido de eu falar em absorção? É chegar de onde ele foi aplicado para dentro da corrente sanguínea. É ser capaz, no caso de uma fórmula oral,
do fármaco passar de dentro do intestino, atravessar a parede intestinal e chegar na corrente sanguínea. Se for uma forma tópica, ele passar da pele e chegar à corrente sanguínea. No intravenoso, gente, faz sentido eu pensar em absorção? Ele está sendo aplicado direto dentro da corrente sanguínea. Então, o parâmetro de absorção também não se aplica. Não tem questões de absorção no intravenoso. Ele já é aplicado direto na corrente sanguínea. 100% da dose vai. Por isso que eu tenho 100% de biodisponibilidade. O intravenoso ele ainda vai ser, com o tempo, metabolizado, quando ele passar várias vezes pelo fígado. Depois ele vai ser distribuído, excretado. Mas absorvido ele não precisa ser. Esse parâmetro de biodisponibilidade também não é importante, gente, quando, por exemplo, um medicamento é tópico. Se ele é tópico, é porque eu quero que ele haja apenas na pele onde eu apliquei. Ou eu quero que ele seja absorvido para a corrente sanguínea e distribuído para o corpo. Está com a micose na pele do seu pé. Aí você vai ali no local da micose e passa uma pomada antimicótica. Você quer que ela fique ali agindo na pele, onde está a infecção micótica, a infecção fúngica, ou você quer que o ativo, o fármaco dessa pomada, ele seja totalmente absorvido, caia na corrente sanguínea e se distribua para o seu corpo inteiro? O que você quer quando você usa um tópico? Ele age só no lugar da pele. Quero que haja só no lugar onde eu apliquei, né? Então, nesses casos, gente, eu estou preocupado com quanto da dose vai ser distribuída para o corpo? Não, eu nem quero que a dose seja absorvida e distribuída para o corpo. Biodisponibilidade é um parâmetro que eu me preocupo quando o fármaco é de ação sistêmica. Quando eu quero que ele seja distribuído pelo sangue para todo o organismo e ele vai agir em um determinado tecido. Quando eu preciso que ele seja distribuído para todo o organismo para ele poder chegar no tecido que eu quero. Então, nesses casos, a biodisponibilidade é importante. Tá certo? Pense o seguinte, você é uma indústria que desenvolve medicamentos de referência. A indústria nacional faz isso, gente? A farmacêutica nacional faz isso também? Ou só as grandes multinacionais que desenvolvem novos medicamentos? A nossa indústria, ela não tem know-how e dinheiro também para fazer o desenvolvimento de novos medicamentos. Quem desenvolve novos medicamentos, normalmente, é a indústria multinacional. Aí, quando esse medicamento dela chega no mercado, a gente fala que ele é um medicamento novo, né? Ela acabou de desenvolver uma novidade no mercado. Aí, vamos supor que esse aqui seja o nosso medicamento novo. A gente toma 100 miligramas dele, absorve 100%. O fígado da maioria das pessoas metaboliza 20% da dose, a biodisponibilidade dele é de 80% da dose de 100 miligramas. Aí, gente, um dia a patente desse medicamento cai. O que vai poder acontecer o dia que a patente dele cair? Ele era novo, ele era exclusivo no mercado. Outras indústrias podem produzir o mesmo medicamento? Outras indústrias podem copiá-lo, correto? Então, o nosso medicamento aqui, ó, de referência, nosso medicamento que era novo, né? Ele era exclusivo, único do mercado. Porque tinha patente, não podia ter nenhum outro concorrente usando a mesma molécula, o mesmo ativo X aqui. Então, nosso fármaco de 100 miligramas era o único do mercado. Aí a patente dele caiu. Aí ele deixa de ser novo e passa a ser medicamento de referência. Por quê? Porque agora, referência por quê? Referência para quem? Referência para a indústria brasileira de genéricos fazer cópias dele e gerando o famoso medicamento genérico. Aí o que os nossos farmacêuticos da indústria de genéricos fazem? Eles vão lá, compram um medicamento de referência, que até outro dia era novo, mas agora a patente dele caiu. Eles vão lá, compram a caixinha, lê a bula, analisa a forma farmacêutica, ó, comprimido de 100 miligramas, tem revestimento,
olha os recipientes, estuda o máximo que pode sobre esses medicamentos, e aí o que eles fazem? Eles vão para pôr a mão na massa, vão para a bancada e geram uma cópia. Um outro medicamento contendo 100 miligramas do mesmo ativo, com os recipientes o mais parecidos possível. E aí o que eles vão fazer? Eu posso confiar nessa cópia, gente? Qual é a coisa mais importante que essa cópia tem que me provar para eu poder confiar nela? Concorda que às vezes essa cópia foi mal feita? Eu posso engolir ela passar direto pelo meu trato gastrointestinal e ir embora nas minhas fezes. Ou essa cópia pode não ter absorção de 100%. O referência tinha, né? O medicamento original era 100% absorvido. Mas será que a minha cópia feita aqui no Brasil também é 100% absorvida? Será que esse cara não fez alguma coisa errada aqui na hora de combinar o fármaco com os recipientes e diminuiu a absorção do ativo? Como é que eu faço para saber isso, gente? Se a minha cópia é tão boa ou não como meu medicamento de referência? Gente, eu preciso... Testando. Lembra que eu dei o exemplo da Flávia, que eu descobri quanto por cento chegava no sangue dela? Eu fazia o quê? Eu dava o medicamento para ela, dava o tempo dele ser absorvido, passar pelo fígado, e começava a coletar sangue dela para ver se ele foi realmente absorvido como eu esperava. Até eu achar um pico de concentração plasmática na casa dos 80 miligramas, ó, no máximo que ele absorveu, no máximo da biodisponibilidade dele. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que pegar essa mesma pessoa e dar para ela o meu genérico, que eu acabei de desenvolver. Vou esperar ela tomar, absorver, passar pelo fígado dela e eu vou começar a coletar sangue dela. Eu tenho que ver uma curva igual a essa, ou ela pode ser completamente diferente, gente? Igual. Ela tem que ser igual. Se o pico de concentração plasmática do meu medicamento de referência era 80, o do meu genérico tem que ser 80. Se o medicamento de referência ficou no meu corpo por 12 horas, o meu genérico vai ter que fazer essa mesma curva, ficar no meu corpo por 12 horas. Afinal de contas, ele é uma cópia. Tem que ser o valor exato, 80 mililitros, a mesmo pico? Não, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas muito próximo. Tem uma margem bastante estreita. Então, tá vendo o que o meu genérico tem que fazer, gente? Ele tem que provar que ele tem a mesma biodisponibilidade do meu medicamento de referência. O medicamento de referência, antes dele chegar ao mercado, ele já fez esse teste. Ele provou, por meio de testes em seres humanos, que quando você tomar um comprimido dele de 100 miligramas, quanto que vai chegar na sua corrente sanguínea? 80. 80. Então, o que o genérico tem que fazer se ele tiver a intenção de ser comercializado no Brasil? Ele tem que fazer testes em seres humanos para provar que ele também é 100% absorvido como referência, que ele está tentando copiar, e que ele também chega no corpo com biodisponibilidade de quanto por cento dessa dose de 100 miligramas? 80%. Ele tem que ter a mesma biodisponibilidade. Tem que ter a mesma biodisponibilidade do referência. Por isso que o genérico a gente chama de cópia, porque ele pode ter outro ativo? Claro que não. É o mesmo ativo, na mesma dose, na mesma forma farmacêutica, e os recipientes são quase todos os mesmos. Não é obrigatório ser 100% os mesmos. Você pode variar, mas você vai ter que explicar para a Anvisa depois por que no seu genérico você usou um recipiente diferente do recipiente usado pelo fabricante. Portanto, gente, nosso medicamento genérico, para ele ser comercializado, para ele poder chegar ao mercado, ele precisa fazer um teste em seres humanos que comprove que a biodisponibilidade dele, ou seja, a fração da dose dele que chegou para o corpo, sobreviveu à absorção e metabolismo hepático, é a mesma fração, é comparável com a fração do medicamento de referência que ele copiou. Esse teste, gente, se chama
bioequivalência ou biodisponibilidade relativa. Bioequivalência ou biodisponibilidade relativa. Por quê biodisponibilidade relativa? Porque eu estou olhando se a biodisponibilidade da minha cópia, ó, dipirona monohidratada é uma cópia da Novalgina, que é dipirona monohidratada 500 mg. Esse aqui é o medicamento de referência novo. Essa empresa descobriu a dipirona, criou o primeiro medicamento à base de dipirona, um comprimido de 500 mg, e lançou no mercado. E essa empresa investigou qual era a absorção da dipirona, quantos por cento das 500 miligramas é de fato absorvido, qual é o metabolismo hepático esperado e qual é a biodisponibilidade. Eu já tenho isso. A minha cópia, a Prate Dona Dúzia, uma empresa brasileira, se ela copiou a Novalgina, eu tenho que provar que se eu tomar um comprimido de 500 miligramas dessa empresa aqui, eu vou absorver dipirona tão bem quanto eu absorveria se tivesse tomado Novalgina. A metabolização vai ser semelhante. Enfim, a fração que vai chegar aos tecidos, a biodisponibilidade dessa dipirona tem que ser a mesma da Novalgina. E esse teste é feito em seres humanos. Então, o que a indústria farmacêutica faz? Ela contrata uma empresa terceira e diz para a empresa terceira o seguinte: olha, eu tentei copiar a Novalgina comprimido simples de 500 miligramas. Estou te mandando para você amostras aqui do comprimido que eu fiz e também estou te mandando algumas Novalginas. Eu quero que você me diga se a minha dipirona tem a mesma biodisponibilidade que a Novalgina. Eu quero saber se a minha dipirona é equivalente biofarmaceuticamente à Novalgina. Por isso, bioequivalência e biodisponibilidade relativa. O que essa indústria que recebeu esse pedido o que essa empresa de testes vai fazer quando receber da indústria a dipirona e a Novalgina? Quem sabe? Agora ela tem uma missão: provar que dipirona tem a mesma biodisponibilidade da Novalgina. O que essa empresa de bioequivalência faz, gente? É um laboratório de testes que não pode ser vinculado à indústria. É uma empresa terceira. A indústria contrata e pede para ele promover o teste. Primeiro, pode fazer em animais, in vitro, ou tem que ser em seres humanos? Seres humanos. O teste é em seres humanos. Então, essa empresa aqui, para fazer o teste de bioequivalência ou biodisponibilidade relativa, são sinônimos, ela vai pegar, por exemplo, 20 indivíduos. Esses 20 vão tomar dipirona teste. E vão tomar também a Novalgina, em dias diferentes. Ele vai tomar a dipirona teste e eu vou coletar sangue dele para ver quanto desse comprimido de dipirona de fato chegou no sangue dele. E aí, no outro dia, ele vai tomar Novalgina. As mesmas 20 pessoas vão tomar Novalgina. E eu vou ver quanto de Novalgina chega no sangue delas. Se o valor aqui for semelhante, comparável ao valor aqui, eu vou dizer que esses dois medicamentos têm biodisponibilidades semelhantes. Então, eles passaram no teste de biodisponibilidade relativa. Se o grupo que tomou a minha dipirona, cópia, teve biodisponibilidade bem mais baixa que o grupo que tomou Novalgina, eu errei no desenvolvimento. Então, meu teste de bioequivalência ou biodisponibilidade relativa, ele vai vir reprovado, porque eu não consegui um produto com a mesma biodisponibilidade que a Novalgina. Então, a bioequivalência é um teste, botei aqui, é um teste feito para comparar as biodisponibilidades do medicamento genérico, que é a cópia, com o medicamento referência. Entendido? Essa é uma coisa muito importante de se entender na aula de farmacologia. Entendido ou não? Sim. Entendido. E aí o mercado, aí assim, o governo brasileiro, no final da década de 90, nos últimos anos ainda do governo Fernando Henrique, promulgou uma lei que provocou uma revolução no mercado farmacêutico brasileiro, positiva demais, que é chamada de Lei dos Genéricos.
Então, o que essa lei dizia? Que assim que a patente cai, as empresas farmacêuticas brasileiras estavam livres para fazer cópias dos medicamentos de referência produzidos pela indústria internacional, estrangeira, multinacional. Poderia fazer cópias, desde que a cópia se mostrasse bioequivalente. Ou seja, desde que a cópia se mostrasse com a mesma biodisponibilidade do medicamento de referência. E acrescentou uma coisa. A ideia do medicamento, como ele é uma cópia, é que ele chegue mais barato para o povo brasileiro, que fique mais acessível para os cidadãos mais pobres. Por isso, esse medicamento ele tem que ser obrigatoriamente 35% mais barato do que o medicamento de referência. 35%, obrigatoriamente. Se a Novalgina está sendo vendida a caixinha com 30 comprimidos a R$10, qual é o maior preço que a prática vai poder colocar no medicamento dela, que é um genérico, uma cópia? Nossa, gente, continha fácil. Em R$10 aqui tem que ser 35% mais barato. Então tem que ser 65% desse preço aqui. Ó. Esse aqui é 10, 65% vai ser R$6,50. Isso tornou os medicamentos mais acessíveis a uma boa parte da população brasileira. Nesse exemplo, não parece ter muita diferença. Quem paga R$6,50 paga 10. Mas de alguns medicamentos que, por exemplo, custam R$100, o máximo que o genérico poderia custar é 65. Então, quanto mais caro o medicamento, mais essa diferença se faz notar. E o genérico foi fazendo muito sucesso. A indústria brasileira apostou no desenvolvimento de genéricos. Hoje, quando um medicamento perde patente, rapidamente a indústria farmacêutica brasileira enche o mercado de genéricos, de cópias daquele medicamento. Basta que caia a patente e já começam a aparecer a cópia da Neoquímica, a cópia da Geolab, a cópia do Teuto, a cópia da Cifarma, a cópia da Eurofarma, da Biosintética, da Axê, da Medley, da Emis, dessas empresas todas. Isso, Leandro, 6,50. Essas cópias começaram a ser, então, alvos de uma campanha difamatória. Inclusive, até hoje, tem muito impacto sobre muitos prescritores que não têm pudor de virar para o paciente e falar, olha, não vou te prescrever genérico, genérico não funciona, genérico não presta. Ele vai virar para você e falar assim, mas eu tô com dor de cabeça, eu queria comprar a dipirona genérica que é mais barata. Ele vai falar, não. Eu só prescrevo Novalgina. Só prescrevo medicamento de referência. As cópias eu não prescrevo porque elas não são boas. Gente, depois do que eu acabei de explicar para vocês, o genérico provou, antes de chegar ao mercado, ou não, que ele chega na corrente sanguínea na mesma concentração que a Novalgina, que o referência. É a mesma coisa. Ele provou, Professor. Ele fez um teste, gente. Ele provou que a biodisponibilidade dele é igual à biodisponibilidade do medicamento de referência. Ele provou que ele é absorvido tão bem quanto, e a quantidade dele que chega no corpo, o percentual dele que vai para o corpo, o percentual da dose tomada que de fato vai ser distribuído, é o mesmo do medicamento de referência. Então não tem por que eu duvidar do genérico, porque o ativo dele é o mesmo ativo do medicamento de referência. A diferença é que ele não tem um nome de marca, um nome fantasia, e a caixinha dele vem com um G de genérico, mas a dosagem, a quantidade e o ativo é o mesmo. A dipirona sódica, 500 mg. Dipirona monoidratada, 500 mg. Dipirona monoidratada, 500 mg. Comprimido. O genérico é uma cópia, ele é todo igualzinho, ó, a forma farmacêutica, o ativo, a dosagem. E ele fez o teste para falar, olha, eu não sou igual só na aparência, não. Eu também sou igual na eficácia. Se o referência chega, 80% da dose dele tomada,
chega na corrente sanguínea, eu também, 80% da minha dose chega na corrente sanguínea. Professor, Oi, deixa ela perguntar primeiro, depois você pergunta. Oi. Se o medicamento não atingir essa eficiência, ele não pode ser comercializado? Ele é lembra que a indústria farmacêutica contratou uma empresa para fazer esse teste, né? De bioequivalência. A empresa fica lá aguardando, ansiosa, por uma resposta. Por quê? Se a resposta vier positiva, essa indústria de genéricos está com a faca e o queijo na mão para virar para a Anvisa e falar: eu quero uma autorização para comercializar a minha dipirona no mercado. A Anvisa vai dizer: ah, você quer? Quero. Você fez a biodisponibilidade, a bioequivalência? Passou? E você vai mostrar os seus resultados dos seus testes. Falar aqui, ó, eu fiz o teste em seres humanos, comparando com Novalgina, e mostrei que o meu genérico chega na corrente sanguínea nas mesmas proporções que a Novalgina. Eu passei no teste de bioequivalência. Aí a Anvisa vai te dar autorização para você comercializar a sua dipirona no mercado. Reprovou? Você nem pede solicitação à Anvisa. Se você for doido, se você pedir, a hora que ela olhar que falta esse teste aqui, ó, porque esse teste está reprovado, ele é uma exigência legal. Ela vai indeferir sua documentação e você não pode comercializar dipirona no Brasil, enquanto você não tiver esse teste aqui aprovado. O que você ia perguntar aí? Acho que era um homem. Professor, sou eu, Nelson. Boa noite. Oi, Nelson. Boa noite. Você falou no começo da aula sobre a questão das multinacionais, né? Elas que produzem novos medicamentos. Uhum. Eu gostaria de saber se esses novos medicamentos, se são medicamentos com um outro princípio ativo, né? Ou se apenas a mudança de um nome. Porque na Brainfarma, onde eu trabalho, todo dia tem um medicamento novo, né? Todo dia chega um novo Adera, um novo Torcilax, né? Aí a diferença seria o que? O princípio ativo que as multinacionais fazem, que não é para não ser uma empresa nacional capaz de fabricar novos medicamentos. Seria o princípio ativo diferente, o efeito farmacológico? Isso, é o fármaco novo. O que a nossa indústria faz? Existe um fármaco, ele foi descoberto, dipirona. Foi descoberto, vários estudos foram feitos e transformou-se essa molécula aqui de dipirona num medicamento, na forma de comprimido, com 500 miligramas em cada comprimido. Isso aqui foi o esforço científico da indústria que descobriu a dipirona, desenvolveu. Depois que a patente dela cai, todo mundo sai pegando essa dipirona e copiando, usando esse ativo dipirona para fazer os seus medicamentos à base de dipirona. A indústria internacional, multinacional que eu falei, ela está o tempo todo investigando novas moléculas. Ela está buscando na natureza, nas plantas, nos animais. Ela está sintetizando moléculas que não existem na natureza e fazendo testes biológicos para ver se ela descobre uma nova substância com uma nova propriedade terapêutica. Ela faz o estudo em animais, faz em células, faz em seres humanos. Se ela conseguir aprovação em todas essas fases, ela lança um produto novo no mercado, uma molécula que até então não existia. Nós acabamos de ver algumas indústrias fazendo esse esforço, né? Veio a Covid-19 e não existia vacina para a Covid-19. Quem foi? A maior indústria farmacêutica do mundo, a Pfizer, foi a primeira indústria do planeta a dizer: eu desenvolvi uma tecnologia nova e já tem uma vacina para a Covid-19. Então, tá vendo que a indústria multinacional é muito poderosa. Cientificamente, ela tem muita grana para investir em pesquisa e ela tem muito know-how no desenvolvimento. Tanto que a Pfizer aí, né, entrou para a história. Ela conseguiu desenvolver uma vacina em 1 ano. Né, recorde dos recordes dos recordes. Normalmente, o tempo de desenvolvimento de uma vacina são 3 ou 4 anos. Pensa, se nós ainda não tivéssemos essas empresas aí tão espertas, nós possivelmente, quantas pessoas morreriam, né? Se nós tivéssemos esperar 3, 4 anos para ter uma vacina para a Covid, essa vacina chegasse só em 2025, inimaginável, né? A quantidade de pessoas que morreriam, o caos que seria na economia mundial. Felizmente isso não aconteceu.
Nós passamos perto aí de um apocalipse, né? Que seria não ter essa vacina num prazo tão curto. A Pfizer conseguiu fazer isso. Então, você entendeu, Nelson? Que é produzir novos Entendi. ativos que nós não descobrimos. Entendi Ela muito vai bem. lá, coleta uma secreção de uma lagarta da Amazônia. Ali ela descobre uma substância que não existia até então. Ela batiza essa substância com um nome novo, né? Ela dá um nome para essa molécula que ela descobriu. Aí ela vai fazer testes. Se ela tiver propriedade farmacológica, um dia ela pode virar um medicamento. Por todo esse esforço, o medicamento de referência ganha 20 anos de exclusividade no mercado. Porque ele fez todo esse esforço científico de ir lá, descobrir a molécula, transformar ela num medicamento, fazer teste em animal, em célula, in vitro, pedir autorização à vigilância sanitária. Depois que ela faz tudo isso, ela ganha como brinde 20 anos de exclusividade no mercado mundial. O dia que essa patente cai, empresas do resto do mundo podem começar a copiá-la. A gente acha que tem alguém com o áudio aberto, se puder fechar aí, só para não ficar um eco na sala. Professor, Oi. falando sobre as vacinas, por que então que a Pfizer tem um efeito maior do que as demais vacinas? Know-how, né? Ela é a principal indústria farmacêutica do mundo. Então, se tem uma empresa que sabe como desenvolver medicamentos, é a Pfizer. Então, se você é um farmacêutico, um químico, um médico, craque, né, nessas áreas da saúde, um grande cientista, ela vai te catar onde você estiver. Ela tem um corpo de cientistas aí internacionais. Ela é possivelmente a Pfizer, junto com Novartis, junto com GlaxoSmithKline, mas hoje certamente a Pfizer é o maior centro de pesquisa em medicamentos do mundo. Know-how mesmo, ela sabe fazer. Tanto que ela fez a melhor. Com uma tecnologia totalmente inovadora, nunca tínhamos visto essa tecnologia usada em uma vacina de RNA, isso não existia antes. Ela estava desenvolvendo essa tecnologia de RNA para outros medicamentos. E ela teve a sacada de usar isso para desenvolver a vacina da Covid-19 e deu certo. Por isso que ela conseguiu fazer tão depressa. Ela já tinha tecnologia encaminhada, porque ela estava tentando usar essa tecnologia de RNA para ou produção de outros medicamentos baseados em RNA. Aí ela pegou essa tecnologia que já estava desenvolvida e aplicou para criar uma vacina. E conseguiu fazer isso num prazo, né, recorde. Esse processo... Quanto custa esse processo em média? Quanto custa esse processo em média? O desenvolvimento de um medicamento é na casa aí dos 500 milhões de dólares. Podendo chegar a 1 bilhão de dólares. Muito dinheiro. E lembrar que nesse processo muitos falham. Ou eles reprovam na fase de testes em animais, reprovam na fase de testes in vitro, reprovam na fase de testes em humanos. Então, muitas vezes você já gastou ali 300, 400 milhões de dólares com uma nova molécula, e em um determinado ponto do desenvolvimento ela reprova. 400 milhões de dólares jogados no lixo. É começar do zero de novo. Então, a gente estava falando com vocês, antes da pergunta do Nelson, que a dipirona, tô louco, que os genéricos começaram a ser alvo no Brasil de uma campanha difamatória, de que eles não funcionavam. E até hoje muitos prescritores defendem isso. Inclusive se acham assim muito bons, inclusive, né, se acham superiores por não prescrever genérico, acham que é uma vantagem da conduta deles. E aí obrigam o paciente a comprar um produto que é 35% mais caro. Prescrevem referência. Os farmacêuticos, aí pensando nisso, a legislação permite que o farmacêutico, quando recebe uma receita de referência, ele pode, por vontade própria, livremente intercambiar para o genérico. O problema é muitas vezes que o paciente não aceita fazer essa intercambiabilidade. Ele fala, não quero genérico não.
o médico falou para mim que o genérico não funciona. Aí o papel do farmacêutico sentar e falar, não, vem cá, não é bem assim. Ele é mais barato, ele fez testes que provam que ele tem o mesmo desempenho do medicamento de referência que você está querendo levar, que é mais caro. Então isso é um papel do farmacêutico de desconstruir essa má fama que atribuíram ao genérico. E que aí muitos profissionais acreditam nisso. E aí, gente, reparem aqui, ó, nesse comprimido de cima. O que tem nele? Dipirona monoidratada. Ó, igualzinho aqui, dipirona monoidratada, dipirona monoidratada. Qual que é a dose? 500 miligramas, 500 miligramas, 500 miligramas. Qual é a forma farmacêutica? Comprimido, comprimido, comprimido. Ó, ele é igual à Novalgina e ao genérico. Mas ele é genérico, gente? Tem o G de genérico na caixa dele? Não. O genérico, obrigatoriamente, tem que ser nominado com o nome do princípio ativo, do fármaco. Ele não pode ter nome fantasia. Ó, a Novalgina pode, ela é o medicamento de referência. Então ela tem o nomezinho de fantasia, de marca, Novalgina, e o nome do ativo vem embaixo, dipirona monoidratada. O genérico não pode ter nome fantasia, ele já tem que se chamar de dipirona monoidratada, é o nome do ativo. Esse aqui, ele tem nome fantasia ou não? Tem. Tem. Anador. Só que ele é o medicamento de referência? Quem é o referência da dipirona monoidratada? Quem é o medicamento original? Novalgina. Novalgina? Então, gente, o Anador, olhando para a caixinha, ele se parece mais com um genérico, com uma cópia, ou ele se parece mais com um medicamento de referência? De referência. Claro que como de referência ele não tem a marca do G de genérico, que identifica que é uma cópia. Ele tem nome de marca, igual referência. Vocês talvez, se eu perguntasse na aula, quem é o medicamento de referência da dipirona? Novalgina ou Anador? Talvez vocês se dividissem. Uns achariam que é Anador, outros achariam que é Novalgina. Eu estou dizendo que é Novalgina, porque eu já sei que é Novalgina. Se a Novalgina é o referência, gente, olha só, apesar de o Anador parecer-se com ela, na embalagem, ter nome fantasia, não ter o G de genérico, o Anador é tão cópia quanto quem? Quanto quem? Quanto genérico. Quanto genérico. A legislação brasileira permite... Oi. Deixa eu te perguntar, certo? O Anador, ele é um similar, né? Similar. E aí, por que ele na drogaria ele é vendido como referência, se ele é um similar? Porque referência, no caso, seria o original, né? Exato. Isso que eu quero discutir com vocês. O referência é o original, indicado pela Anvisa. A Anvisa ela tem uma lista em que ela indica para cada ativo comercializado no Brasil quem é o medicamento de referência. Ou seja, qual é o produto que foi usado para gerar as cópias genéricas. No Brasil, a Novalgina é a referência de dipirona monoidratada. Então, quem tem dipirona no mercado copiou a Novalgina. Ela, então, tem um preço de referência. O preço dela é usado como referência para eu precificar o genérico, que vai ter que ser 35% mais barato que ela. Só que o Brasil não é um país sério. Né? O Brasil não é um país sério. E um país que não é sério, até mesmo algumas fraudes passam. O Brasil permite que a nossa indústria de genéricos, uma vez que ela desenvolve o genérico, copia o medicamento de referência, faz o teste de bioequivalência, passa, a nossa indústria permite que ela pegue esse produto aqui e embale ele numa caixinha distinta. Além do produto genérico, a nossa legislação permite que a nossa indústria
crie um outro medicamento chamado similar, contendo marca e sem o G de genérico. Mas o produto que está embalado aqui dentro é o mesmo que está onde? Dentro da caixa de genérico. Você está se perguntando, gente, mas por que isso? Olha onde vem o golpe. Esse produto aqui não tem nada na legislação que diga que ele tenha que ser mais barato que o referência. A lei só fala em genérico, não fala em similar. Então, o similar ele não tem limite de preço. Ele pode ter o mesmo preço que o medicamento de referência. Pode ser bem mais caro que o genérico. Eu posso ter uma referência valendo 100, o genérico obrigatoriamente vai ter que valer 65, 35% abaixo. O similar não tem isso. Ele pode valer 75, 85, 90 ou até os mesmos R$100. O que vai acontecer nesse cenário? Isso aqui é cópia. Isso aqui também é cópia. Embalados em caixinhas diferentes. Uma com G de genérico e sem nome fantasia, outra sem o G de genérico e com o nome fantasia. Parecendo demais o medicamento de referência. O que vai acontecer com esse indivíduo que chega na farmácia dizendo assim, quero dipirona, mas não quero genérico? Aí, então ele nem fala, né? Não quero dipirona. Você vai chegar para ele lá assim, olha, eu tenho aqui o genérico, R$6,50. Tenho esse aqui, que custa 10, de marca. E tem esse outro aqui que custa R$8,50 de marca. O paciente ele sabe que ele não queria o genérico. Ele não queria esse medicamento aqui, ó, medicamento genérico. Ele vai levar o de 8,50 ou o de 10 de marca? Porque para ele, leigo, esses dois aqui são medicamentos que não são genéricos, não são cópias. Ele vai levar o de 8,50 ou o de 10? Gente, se ele só não queria o genérico, ele vai levar o de marca de 8,50 para casa. Ele ainda vai achar que fez uma negoção, né? Porque, olha, não estou levando o genérico para casa, não estou levando cópia, porque eu não queria, não confio. E estou pagando ainda um pouco menos do que o outro lá, que era mais caro. Gente, ele fez um bom negócio ou ele foi enganado? E ele não levou um prejuízo aí, gente? Cópia por cópia, era melhor que ele levasse qual medicamento para casa? Dipirona, né? Genérico. O genérico. Por quê? Mais barato e o efeito é o mesmo, né, professor? Não é que o efeito é o mesmo produto. É o mesmo produto. Se você chegar para comprar 2 mamões, o cara fala para você, esses 2 mamões aqui são idênticos. Só que um eu coloquei numa telinha roxa, o outro eu coloquei dentro de uma telinha melão, né, que vem dentro de telinha. Esses 2 melões são idênticos. Um tá numa telinha roxa, o outro tá numa telinha laranja. Esse aqui eu vou te cobrar por ele R$5. Esse aqui eu vou te cobrar 10. Ah, eu quero de 10. Eu gosto muito de telinha laranja. Não faz sentido, né, gente? Você não compra produto pela embalagem, você vai comprar pelo produto em si. Professor, Então, gente, o público não sabe quem é o medicamento, não sabe qual que é o grande erro no Brasil. Ao permitir a existência do similar, a nossa legislação acaba fazendo com que gere uma confusão, até em profissionais da saúde, sobre quem é o referência, quem é de fato o medicamento original e quem são as cópias. Porque eles se parecem, ó, eles têm nome de marca. Num país sério, existiria o quê? Existiria o medicamento de referência e os genéricos dele. E daí eu saberia, ó, todo produto que tivesse o G de genérico e o nome de marca, e apenas o nome do ativo, eu saberia que aquilo ali é um genérico. E o único produto com esse ativo aqui, que tivesse nome fantasia e não tivesse uma faixa amarela escrito medicamento genérico, esse seria o meu referência. Só que hoje o referência se perde no meio dos similares.
e você acaba levando para casa gato por lebre. Sai todo satisfeito da farmácia. Ufa, não estou levando cópia, não estou levando genérico. Mais recentemente, na tentativa de combater o similar, alguns teóricos começaram a chamar o similar de quê? Genérico de marca. Uma tentativa de alertar o consumidor de que isso aqui também é cópia. Também é medicamento genérico. Se o Brasil fosse um país sério, estaria aqui uma baita de uma tarja amarela escrito medicamento genérico de marca. Ou seja, medicamento genérico com uma marca. Se o Brasil fosse um país mais sério ainda, medicamento similar nem existiria. Ele não é necessário. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Então, quer dizer que o teste de bioequivalência que foi feito aqui para a dipirona vai valer lá para o anador, é isso? Sabe Mesmo teste. Sabe por que vale? Se você já tivesse trabalhado na indústria, você saberia que lá na linha, lá da compressora, vai sair um monte de comprimidinho de dipironas antes de embalar. Fica um barril cheio de comprimidos de dipirona. Parte daqueles comprimidos são embalados e colocados dentro dessa caixinha. Outra parte desses mesmos comprimidos são embalados e colocados dentro dessa. Então, por que o teste vale para os dois? Porque o produto que está aqui dentro é o quê? É o mesmo. Professor, e outra coisa, na hora que vai lá na Anvisa pedir o registro do similar, a Anvisa exige o teste de bioequivalência? É o mesmo teste que você fez, e aí quando você manda o protocolo para a Anvisa, você vai mandar solicitando, você vai dizer para a Anvisa, fiz o teste de bioequivalência, e eu tenho intenção de lançar um genérico, e eu tenho intenção de lançar um similar com o nome fulano. Entendeu? Com o mesmo teste, você vai pedir autorização para lançar tanto o genérico quanto o similar. E a Anvisa te autoriza a lançar os dois. Entendido isso? Entendi, professor. Ó, vamos aprender. O farmacêutico tem que saber identificar o medicamento de referência. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever assim, lista de referência da Anvisa. E aí vai aparecer uma página aqui, ó, lista de medicamentos de referência, www.gov.br, é o site da Anvisa, clica. Clicou, vai aparecer aqui, ó, lista de medicamentos de referência. Tem a lista A. Qual foi a última vez que ela foi atualizada? Tem sempre aqui, ó, 13/8/2021. Nossa, ela foi atualizada muito recentemente, ó. 2 semanas atrás, uma sexta-feira. Lista B, 3/8. Por que tem lista A e lista B? A lista A tem medicamentos que contêm um único fármaco, um único ativo. E a lista B são os medicamentos de referência que contêm mais de um ativo, associações de medicamento. Vamos ver se vocês entenderam. Se eu quiser procurar o anticoncepcional drospirenona mais etilneestradiol, eu quero saber quem é o medicamento de referência do drospirenona mais etilneestradiol. Eu procuro na lista A ou na lista B? Na B. B. Na lista B. Se é o medicamento omeprazol, eu quero saber quem é a referência do omeprazol. Eu tenho um omeprazol aqui em casa, professor, e ele tem marca. É omeprazol, o ativo, e ele tem marca. Eu quero saber se ele é o referência ou se eu dei bobeira e comprei o similar. E talvez até paguei mais caro, porque às vezes o genérico estava mais barato. Comprei gato por leve. Quero saber isso. Eu entro aqui na lista A para saber se o meu omeprazol, se a marca que tem aqui em casa é referência ou é cópia, ou é similar, genérico de marca. Qual o fármaco que nós estávamos vendo aí no nosso exemplo? Dipirona. Dipirona. Então eu ligo que lista A ou lista B que eu vou olhar? Lista A. Lista A. Abri a lista A e ela está organizada em ordem alfabética pelos fármacos, ó. Abacavir, acebrofilina, acetilcisteína, está em ordem alfabética.
Quem é a empresa detentora do medicamento de referência? Qual é o medicamento de referência? Qual que é a marca dele? Registro e concentração, forma farmacêutica. Diferentes formas farmacêuticas podem ter medicamentos de referência distintos, tá? Então, por exemplo, eu tenho a amoxicilina xarope e a amoxicilina comprimido. O xarope pode ter uma referência, o comprimido pode ter outro. Tá bom? Então, vamos lá, dipirona. Eu posso pesquisar, eu dou um Ctrl F aqui, ó, e pesquiso por dipirona. Já vai sair direto lá, ó, dipirona. Ou eu posso voltar lá para minha... Como é o alfabético, eu vou descendo até chegar na letra D. Cheguei, vamos achar aqui dipirona. Dipirona. Qual que era a nossa forma farmacêutica, gente? Dipirona o quê? Comprimido de 500 miligramas. Não era esse aqui, ó? Comprimido de 500 miligramas. Vamos ver quem que é o referência? É a Novalgina da Sanofi Medley. E o de comprimido de 1000 miligramas, de 1 grama? Também Novalgina. E a suspensão? Também Novalgina. E a solução injetável, a solução oral? Também Novalgina. Nesse caso aqui, todas as formas farmacêuticas têm o mesmo referência, sempre é a Novalgina para dipirona. Mas poderiam ser diferentes, tá? Poderiam ser marcas diferentes, empresas diferentes. Bom, formas farmacêuticas diferentes. Alguém toma algum medicamento aí de marca e quer saber se ele é o referência ou similar? Pega o nome dele aí para nós. Pantoprazol, professor, por favor. Pantoprazol é nome de marca ou é nome de ativo? Pantoprazol é nome de ativo. É nome de ativo. Então, se está escrito pantoprazol apenas no produto, ele não veio com o nome de marca, ele veio só com o nome de ativo. Então, possivelmente, tem uma tarja amarela e é um genérico. Professor, Naridrim. Naridrim. Vamos pesquisar primeiro no Google quem é o Naridrim, para a gente saber se ele tem um ativo só ou dois. Naridrim, blá, 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 blá. Ah, não, gente, é porque medicamentos que são, às vezes, nasais, soluções aquosas, não precisam fazer biodisponibilidade, então não tem genérico deles. Para ter genérico, normalmente tem que ser um medicamento ingerido por via oral e uma forma sólida, e normalmente existe genérico, porque precisa de biodisponibilidade. Quando é solução aquosa, tipo o Naridrim, possivelmente ele não vai ter um medicamento de referência. Quer ver só? Por quê? Porque ele já está diluído. Então, eu não preciso se preocupar. Ó, o Naridrim é cloreto de sódio. Então, não, ele não vai ter medicamento de referência. Ele já é sal, cloreto de sódio, diluído em água. Ele não é ingerido, ele é para o nariz, então ele não vai precisar fazer estudo de biodisponibilidade. Não faz sentido eu querer saber quanto dele chega na circulação sistêmica. Eu nem quero que ele chegue na circulação sistêmica. É isso que eu iria perguntar, professor. Ela deu a opção do Naridrim, né? O Sorine, ele é vendido em drogaria como referência. E tem os similares dele, né? Como ele não passa pela equivalência, por que o Sorine ele é considerado como referência? Cuidado, tá? Ele não passa pelo estudo de bioequivalência, que é a biodisponibilidade relativa, que é esse estudo feito em seres humanos. Equivalência farmacêutica é um outro estudo de controle de qualidade feito dentro da indústria, in vitro ali, nos aparelhos, em máquinas, não em seres humanos, tá? Então, a equivalência farmacêutica, perigoso, ele é diferente de bioequivalência. Bioequivalência é esse teste que eu faço para ver se o medicamento cópia tem a mesma biodisponibilidade do medicamento referência. Normalmente eu faço esse teste apenas para formas sólidas, por via oral. Para eu saber se elas desintegram, dissolvem e são absorvidas tão bem quanto o medicamento de referência. Oi, acha para mim, gente, um outro aí que seja um comprimido, que você engula. A gente Professor, E no caso Elija. Oi, como?
Professor, no caso aqui, a menina falou da... Só levantar uma questão. A menina falou do Sorine, às vezes, ser colocado como referência na drogaria, que eu vejo da seguinte forma. Muitas das vezes, na drogaria, eles fazem essa divisão não por ser um medicamento de referência ou genérico, faz sim por uma questão de margem de lucro, de rentabilidade. Aí eles separam, vão separando, igual o Anador, no caso, eles seriam similar, só porque como a rentabilidade dele é pequena, eles colocam como um medicamento de referência, entendeu? Que é para, na hora de você fazer a permuta, você não fazer a permuta de uma Novalgina para um Anador, por exemplo, você fazer por uma dipirona genérica. Entendi. Esse é o raciocínio econômico, né, lá da farmácia, mas na hora de, possivelmente, o Sorine é tratado, por que esses medicamentos que, por exemplo, não têm necessidade de fazer a bioequivalência, portanto, não podem receber o G de genérico, porque não fizeram o teste de bioequivalência, porque não se aplica a eles, inclusive, quem normalmente o mercado considera como referência? O primeiro que chegou no mercado. Então, o Sorine, nos descongestionantes nasais, ele foi inovador, ele foi o primeiro que trouxe essa ideia do cloreto de sódio com nafazolina, como descongestionante nasal. Como era uma formulação inovadora, ele ficou muitos anos com patente. Quando a patente dele caiu, na mesma história, a indústria brasileira falou, nossa, essa ideia é genial, um medicamento que é sal diluído em água, eu vou ganhar dinheiro com isso, também quero. Acabou a patente, a indústria brasileira copiou. E aí perguntou para a Anvisa, preciso fazer bioequivalência? A Anvisa falou, não faz sentido. Não é um medicamento para ser absorvido, o uso dele é local, é uma solução aquosa, ou seja, o sal está diluído em água, a nafazolina está diluída em água, não faz sentido você fazer um teste de biodisponibilidade, não precisa. Esse aqui, gente, é o sonho da indústria, tá? Uma cópia que eu faço e eu só tenho que fazer testes de controle de qualidade, equivalência, estabilidade e o controle de qualidade tradicional. É só isso que eu preciso. Eu não preciso de um teste de bioequivalência. O que torna isso muito mais barato, sabe por quê? Um teste de bioequivalência custa para a indústria na casa aí de R$500 mil. 500 mil. E reprovou, gente, não tem choro nem vela. Reprovou, porque para ele reprovar, o teste foi feito. Os seres humanos tomaram, os voluntários da pesquisa tomaram. Foram medicados, tiveram seu sangue coletado, então esses 500 mil foi. Os chefões da indústria viram do avesso quando recebem um comunicado de bioequivalência reprovada. Por quê? Porque jogou R$500 mil na lata do lixo. Ah, quero fazer de novo. Volta o produto reprovado para desenvolvimento, tenta-se consertar as falhas e tenta-se novamente. Nessa segunda tentativa, vou ter um descontinho? Não, 500 mil de novo. Os estudos são muito caros, entre 300 e 750 mil, vai depender da complexidade do estudo. Mas abaixo de 200, 300 mil reais, muito difícil você fazer um teste de bioequivalência. Professor? Oi, vai lá, a primeira aí, qual é? Pode falar, Gabriela. Em caso do anticoncepcional da Aline, ele é similar, referência, é o quê? Daline, esse nós vamos achar, ó, Daline. Ó, Daline é drospirenona mais etinil-estradiol. Ó, drospirenona 3 miligramas, etinil-estradiol 0,03. Vamos achar quem é o medicamento de referência. Se for o Daline mesmo, ótimo. Se não for, o Daline é uma cópia. Eu já sei que é cópia, mas enfim, vamos lá olhar. Ele é uma cópia do Yasmin, um dos medicamentos mais vendidos no Brasil. E esse sim é um medicamento de referência. Então vamos lá, eu vou na lista B agora, porque é uma associação, tá certo? Ó, drospirenona e etinil-estradiol, uma associação de fármacos. Então agora é a lista B. Na lista B, eu vou fazer uma pesquisa, né? Ctrl F. Drospirenona. Drospirenona mais beta, não é isso que eu quero. Drospirenona mais etinil-estradiol. Opa, é essa. Qual era a dosagem?
3 miligramas mais 0,03. 3 miligramas de aspirinona, 0,03 de etinoestradiol. Comprimido revestido. O referência é o Yasmin da Bayer. E o outro referência, ó, ele tem 2 referências. Isso é raro, tá? Só acontece aqui, enfim, não vem ao caso agora na nossa aula, porque isso aqui é fruto de uma grande ação judicial. Essas 2 empresas brigam, uma briga homérica na justiça para saber quem é o medicamento original, quem é o original, quem infringiu patente. Drospirenona para drospirenona mais etinoestradiol. A Bayer tem o produto dela, que é o Yasmin, e a Libs tem o produto dela, que é o Elane. Como essa decisão ainda não foi tomada, a Anvisa considera ambos como medicamentos de referência, na forma farmacêutica comprimido revestido. Isso que vocês não vão ver de novo, só para esse produto, porque tem uma grande briga na justiça entre Bayer e Libs. Então, Daline é o que, gente? Similar. Genérico. Similar, né? É cópia também. Doralgina. Doralgina é a dipirona, né? Quem é a referência da dipirona que a gente acabou de ver? Nossa referência, a referência é a Novalgina. Então, Doralgina é o quê? Similar. Ó, Iniloc, que é o pantoprazol. Então, pantoprazol, Professor, vamos voltar. e a 20, qual que é a referência? Porque tem o Alestra 20 e o 30, né? O Alexa? Alestra 20. Alestra. Tem ali o 20 e o 30, né? Alestra. Vamos ver quem é o Alestra. Alestra é gestodeno. Eu vou fazer o Alestra e o Iniloc, que é o pantoprazol, e depois vocês vão fazer para o resto da vida aí, quando precisarem tirar essa dúvida. Né? Vocês estão vendo aqui como faz. Então vamos ver agora o pantoprazol. Lista A, porque é um produto só. Então, pantoprazol. Pantoprazol. Qual que era ó. Pantoprazol era comprimido ou não falou? Breno, é comprimido que você quer saber? Solução injetável? Comprimido, possivelmente, né? Cápsula. Então, vamos achar aqui. Pantoprazol comprimido de liberação retardada. Tem ele de 20 e de 40 miligramas. O medicamento de referência é da Takeda. Ó, todos os pantoprazóis, a referência é Takeda. E o produto, a marca é Pantozol. Então, o Iniloc é o quê? Referência? Similar. Como assim referência? Quem respondeu referência, gente? Quem respondeu referência? Foi eu, professor, me enganei. Ó, olha aqui. Você olhou na lista de referência. A lista de referência está te dizendo que quem é o referência do pantoprazol? Quem é? Não é o Pantozol da Takeda. Então, o Iniloc, eu não sei de que marca é, que o Breno não colocou, é um similar. Ele é uma cópia do Pantozol. Ó, o Alestra, que alguém aí perguntou. Ó. O Alestra é gestodeno mais etinilestradiol. Gestodeno, 75 microgramas, etinilestradiol, 20 microgramas. Então, são 2 medicamentos. Lista B. Ctrl F, aparece a coisinha de pesquisa, você digita gestodeno. Ó, gestodeno mais etinilestradiol, 20 miligramas de etinilestradiol e 75 miligramas de gestodeno. Quem é a referência? Quem é a empresa? Vamos, gente? Tem alguém aí? Professor, Bayer, né? não me enxergar, mas eu acho que é Bayer. Bayer. E o produto é Femiane da Bayer. Ele é medicamento de referência.
Então aprenderam, né? Digita medicamento de referência, lista de referência Anvisa, entra na página. Se for um medicamento simples, lista A. Medicamento que não é simples, lista B, né? Que é uma associação, lista B. Professor, Oi. não é crime a farmácia vender um medicamento similar como referência? Não é, porque o balconista não sabe, não. Você acha que ele sabe? O balconista não faz ideia de como consultar a lista de referência, não, coitado. Ele nem faz de má intenção, não. Para ele tem marca, ele também está sendo enganado junto. Um balconista mais experiente, que trabalha há muitos anos, ele sabe quem é uma referência porque durante muitos anos ele vendeu só ele. Então, por exemplo, esse produto aqui, ó. Saxenda. Saxenda é um medicamento para diabetes, mas ele também pode ser usado para emagrecimento. É o fármaco liraglutida. Ele está protegido por patente. Se você tentar comprar esse medicamento para emagrecer, só existe a marca Saxenda. Então, quem está trabalhando em farmácia hoje só vende Saxenda. Ele vai ficar anos vendendo só Saxenda. E com o passar dos anos vão começar a chegar. Aí, o dia que a patente cair, os vendedores, né, da indústria vão começar a trazer para ele outras marcas contendo o fármaco liraglutida. Mas ele sabe que o Saxenda é a referência. Porque por experiência, né, durante muitos anos ele vendeu só Saxenda, ele sabia que não tinha outro. Então, uma pessoa que está na indústria há muitos anos, ele sabe, porque durante muito tempo ele vendeu com exclusividade. Aí, um belo dia, começam a aparecer outras marcas. Ele sabe que essas marcas novas que estão chegando são de similares, né? São cópias, porque ele conhece o original. Durante muitos anos ele vendeu só o original. Então, ele sabe disso. E também um jeito da gente, quem está na área há muito tempo, sabe separar quem é a indústria de referência, quem é a indústria que normalmente desenvolve medicamentos novos. Então, um farmacêutico experiente, por exemplo, como eu, se você me perguntar, professor, quais são as indústrias multinacionais que normalmente desenvolvem os medicamentos novos? Eu sei quase todas, aí eu vou começar a te falar. Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Takeda. Aí eu vou te falando várias que eu conheço. E quais são as indústrias brasileiras que normalmente fazem cópias, que fazem genéricos e similares, que são cópias dos medicamentos de referência das indústrias multinacionais? Aí eu vou começar a dizer, aí isso a população brasileira sabe um pouquinho melhor. Né? Geolab, Teuto, Brinfarma, Cifarma, Eurofarma, EMS, Germed, Sigma Pharma, que são a mesma empresa, Biosintética, Axê, então são empresas nacionais. A Medley era uma empresa de genéricos nacional, ela acabou sendo comprada por uma dessas multinacionais poderosas aí, foi comprada por uma francesa, que deve ser a terceira maior do mundo, a Sanofi Aventis. Professor, Oi. A Brain Pharma, ela comprou a Takeda. Agora, eu não sei se foi apenas o direito de comercializar ou comprou mesmo a empresa Takeda, sabe? Não, acho impossível, eu acho. Ela pagou 2 bilhões e 800 milhões pela Takeda. Deve ser o direito de comercializar. Porque eu acho que a Takeda é maior do que a Brain Pharma. A Brain Pharma. A Takeda é uma multinacional japonesa, se não me engano. E ela tem produtos muito poderosos, né? Como a própria Novalgina, né? Que é a marca mais famosa que Novalgina, vendida internacionalmente, um produto muito poderoso. Dúvidas, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Hum. É sobre a questão da produção do medicamento. Eu queria saber se existe algum medicamento que foi mesmo produzido no laboratório brasileiro. Existe. Existem alguns já. Para quem está fazendo isso no Brasil com mais sucesso, a empresa Axê, se não me engano é de São Paulo, ela fez uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. E lá em Santa Catarina há um professor especialista no desenvolvimento de fitoterápicos, de extratos padronizados de plantas.
E aí, juntos, essa parceria da universidade, isso é inédito no Brasil, tá? No Brasil, as nossas universidades patinam muito nessa parceria com a indústria. E os Estados Unidos, por exemplo, fazem isso muito bem. Por isso são líderes em inovação tecnológica, né, disparadamente. Porque o que acontece nos Estados Unidos? A indústria investe na universidade, equipa a universidade com a seguinte missão: desenvolva produtos para mim. E aí a universidade trabalha e desenvolve, que ela também vai ter um percentual no lucro desse produto lá na frente. Então isso funciona maravilhosamente bem nos Estados Unidos e terrivelmente mal no Brasil. Um dos exemplos de sucesso no Brasil é esse, da Universidade Federal de Santa Catarina, com a Axê. Esse produto aqui, ó, é histórico. Axê Flan. Imagem de... Ó, o Axê Flan é um produto histórico. Ele é o primeiro produto desenvolvido, medicamento mesmo, desenvolvido por uma empresa brasileira. Depois a Axê lançou outros, tá? Hoje existem outros, mas é a base de um extrato padronizado de Cordia verbanácea. Ele é, se não me engano, uma pomada ou um creme? Um creme. Um creme contendo um extrato padronizado dessa planta medicinal. É o nosso primeiro medicamento. Está vendo que com uma base fitoterápica ainda, né? Um extrato de planta. Um ativo isolado, talvez eu esteja desatualizado, mas um ativo isolado, uma única molécula, isso o Brasil nunca desenvolveu. Tá? Mas fitoterápico, sim, nós já temos. Mas um ativo isolado, como por exemplo, topiramato, pantoprazol, uma molécula, né? Tantas miligramas dela contidas numa forma farmacêutica, uma molécula isolada, isso nós nunca desenvolvemos. E isso aí custa milhões de dólares para você conseguir chegar nisso. E aí o Brasil tem uma posição exótica nessa questão, porque a maioria dos medicamentos que nós temos até hoje ou foram extraídos da natureza, ou são moléculas inspiradas em moléculas da natureza, baseadas em moléculas da natureza. A imensa maioria dos medicamentos que nós temos disponíveis hoje. E aí o Brasil é diferenciado nesse aspecto, porque o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo disparado. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o último dado que eu vi, nós conhecemos até o momento, já catalogamos cerca de 10 a 15% das formas de vida que existem na Amazônia. 10 a 15%, ou seja, existe 90% dos seres vivos que estão na Amazônia, fungos, bactérias, árvores, animais, 90% nós não conhecemos. Nesses 90% que nós conhecemos, devem existir moléculas para a cura de várias doenças? Certamente que sim. Certamente que sim. Mas o Brasil faz muito mal essa pesquisa avançada dentro da floresta para descobrir essas moléculas, nessas formas de vida que a gente ainda não conhece, fungos, etc. E nós ainda estamos destruindo a floresta de forma muito acelerada. Então talvez nós nem tenhamos chance de, talvez, sei lá, pessoas que não entendem, né, a necessidade, por exemplo, da ecologia como sustentabilidade. A pessoa, estou tudo lixando para a atmosfera, para o planeta Terra, para o aquecimento global, estou preocupado com isso. Mas talvez essa pessoa nem pensa que ali estão se extinguindo formas de vida que talvez pudesse ter uma cura para um HIV, para um câncer, para uma Covid-19, sem contar os materiais, né? Plásticos, polímeros, que a gente pode descobrir ali dentro e extrair dessas formas de vida que a gente ainda não conhece. Então é isso, o Brasil é a grande... Todo mundo fica de olho no Brasil por causa desse potencial de biodiversidade inexplorada ainda. E todo mundo fica preocupado, né, com a destruição dele antes mesmo dele ser conhecido, que é o que vem acontecendo aí historicamente, né? A Amazônia só diminui. Não só ela, né? Nossos outros biomas também. E o resto do mundo também depreda bastante. Então, a ciência teria que se acelerar aí. Vamos voltar aqui, então, depois da nossa longa discussão, agora que vocês sabem o que é um similar, o que é um genérico,
sabem que similares e genéricos são a mesmíssima coisa, embalada em caixinhas diferentes. Ambos são cópias do medicamento de referência. O medicamento de referência, vocês sabem como identificá-lo agora no site da Anvisa. Podem fazer isso sempre que tiverem uma dúvida. E também tem a missão aí de diminuir a crítica que existe, né, o preconceito que existe contra o medicamento genérico, que, né, teoricamente, não é inferior ao medicamento de referência, não, e tem a vantagem de ser mais barato. E ainda por cima é um produto nacional, né? Cria empregos aqui dentro do Brasil, não é um produto estrangeiro, como normalmente é o medicamento de referência, embora muitos deles já sejam produzidos no Brasil também. A indústria de referência costuma ter filiais mundo afora, né? Inclusive no Brasil. Gente, depois que esse medicamento, antes de eu falar depois que esse medicamento passa pelo fígado, ele é distribuído pelo corpo e ele vai ser metabolizado e excretado. Metabolizado especialmente no rim e no fígado. Eu vou falar de distribuição e excreção mais no finalzinho da aula. Antes, eu quero falar um pouquinho do metabolismo hepático de uma forma um pouquinho mais elaborada. O que eu tinha falado de metabolismo hepático para vocês, gente? Quais são as enzimas do fígado presentes nos hepatócitos, nas células hepáticas, que promovem metabolização de fármacos? Como é que a gente chama elas? Olha aí na anotação de vocês. Quais são as enzimas hepáticas, gente, que metabolizam fármacos? Não? Tem que estudar, hein, gente? Senão o negócio vai dar mal. O metabolismo de primeira passagem no fígado, eu tinha falado inicialmente que ele é feito pelas CYPs, que são as oxidases do complexo citocromo P450, que elas oxidam fármacos, inativando eles. Agora a gente vai fazer isso de uma forma mais aprofundada. Então o medicamento, ele vem do intestino, quando tomado por via oral, ele é absorvido do intestino, a circulação traz ele, né, a circulação portal, mesentérico porta, traz ele até o fígado. Aqui esse fármaco, parte dele será metabolizado, o que não for metabolizado vai ficar biodisponível para ser distribuído no corpo. Então ele vai se concentrar no sangue, vai gerar um pico de concentração plasmática e vai ser distribuído para o resto do corpo. Eu quero falar com vocês sobre o que está acontecendo nesse fígado aqui, ó, como se dá o metabolismo hepático. Então vamos lá. Quando o fármaco chega no fígado, vindo do intestino ou da corrente sanguínea, quando ele chega, de cara ele vai ser atacado por essas enzimas aqui, ó. As enzimas oxidases de função mista do complexo citocromo P450. Como é que a gente chama elas para facilitar a nossa vida? CYPs, né? Existem várias famílias de CYPs, nós temos mais de 30 CYPs identificadas. Então, essas diferentes CYPs, cada uma delas é destinada a atacar um grupo de fármacos. Então, o fármaco entrou, a CYP é uma enzima que identifica ele como uma molécula estranha, e o que ela faz? Ela oxida esse fármaco para torná-lo inativo. Esse ataque das CYPs aos fármacos a gente chama de fase 1 de metabolização hepática. Então, na fase 1, as CYPs inativam os fármacos por oxidação. Elas oxidam fármacos. Foi? Depois de oxidados, esses fármacos agora vão ser preparados para serem excretados. Quem faz isso não é mais a CYP só inativa por oxidação. Depois que o fármaco está inativado, as transferases vão pegar esse medicamento inativado, esse fármaco, e ligar ele numa outra molécula, um processo chamado conjugação. O que é conjugar um fármaco? É pegar a molécula dele
e ligar uma outra molécula para que ele seja excretado na urina ou na bile. Essa fase mediada pelas transferases, a gente chama de fase 2 da metabolização hepática. Por que fase 2? Porque vem depois do ataque da CIPS. Primeiro a CIP inativa o medicamento, o fármaco, depois a transferase pega essa molécula inativa e liga ela numa molécula, numa outra molécula, um ácido orgânico normalmente. Esse processo se chama conjugação. Então ela conjuga o fármaco inativo com uma molécula biológica, preparando esse fármaco para quê? Para que ele seja excretado na urina ou na bile, porque o fármaco inativado sozinho não é excretado. Para ele ser excretado, ele tem que ser ligado numa molécula biológica, e quem faz isso é a transferase. Ela pega o fármaco inativo, liga ele numa molécula biológica, e aí ele é inativado e preparado para ser excretado. Então vamos lá, vou fazer umas perguntinhas. Queria que vocês respondessem, abrissem o áudio aí e respondessem. O metabolismo hepático de medicamentos, de fármacos, se dá em quantas fases? Duas. Duas fases. Quais são as enzimas envolvidas em cada fármaco? Em cada fase? Fase 1 de metabolização. Qual é a enzima que promove o processo de metabolização nessa fase? Qual o grupo de enzimas hepáticas? A CIPS. A CIPS. CIPS. E na fase 2? Transferase. Presta atenção na pergunta. Qual é na fase 1 de metabolização, comandada pela CIPS, qual é o objetivo dessa fase? A inativação do fármaco? A inativação do fármaco é o objetivo da fase 1, tornar o fármaco inativo, porque o fígado entende assim, ops, isso aqui é uma molécula esquisita, estranha, o corpo não produz isso, é um invasor. Então a CIP vai e tenta de cara inativá-la. Porque o fígado não separa veneno de medicamento. Para ele isso aqui é um veneno. Uma molécula estranha que pode ser tóxica. Então ele ataca e inativa. Qual o objetivo? O objetivo dessa primeira fase é a inativação do fármaco. Como que as CIPs inativam fármacos? Na oxidação. Oxidando o fármaco. Promovendo a oxidação do fármaco. Perfeito. Na fase 2 de metabolização, a enzima que vai comandar esse processo são as transferases, um grupo de enzimas que fazem transferência. Que transferência é essa que essas enzimas fazem? O que acontece na fase 2? Ela prepara para ser excretado. O objetivo da fase 2 é preparar o fármaco para ele ser excretado. Mas como que ela faz isso? Como que as transferases preparam o fármaco para ele ser excretado na urina ou na bile? Ligando ela a uma outra molécula? Seria? Isso, por isso que elas chamam transferase. Gente, elas transferem um grupo molecular, uma molécula orgânica, para o fármaco. Então elas fazem o fármaco ficar ligado nessa outra molécula. Quando isso acontece, o fármaco fica pronto para ser eliminado do corpo. Ele já está inativo, agora ele está conjugado. Então, o processo de metabolização hepática, primeiro deixa o fármaco inativo, depois deixa ele conjugado para ser excretado. Lindo, lindo, lindo demais, né? Foi. Agora vamos falar de excreção, de distribuição. Ó, o fármaco foi absorvido, metabolizado na primeira passagem, uma parte dele, o restante vai vir para o corpo. Esse que está vindo para o corpo vai ser distribuído no sangue. Na distribuição, eu preciso lembrar que quem distribui o medicamento para o corpo é o sangue, esse nosso tecido líquido. O sangue, quando faz essa distribuição, há uma variante importante, que é a solubilidade do fármaco. Se ele for solúvel em água,
A gente disse que esse fármaco é hidrossolúvel. Se ele for solúvel em água, ele vai se solubilizar no plasma, porque o plasma sanguíneo é água. Então, que beleza, né? Fica fácil. Se o fármaco é uma molécula solúvel em água, ele vai se dissolver em água e ele vai se dissolver livremente, então, no nosso sangue, porque o nosso sangue é aquoso. Mas existem fármacos que são insolúveis em água. A gente diz que esses medicamentos são lipossolúveis. Lipo significa o quê, gente? O que significa ser lipossolúvel? É solúvel em quê? Em água não é. Em gordura. Se não é solúvel em água, é solúvel em óleo, né? Em gorduras. Então, esses são os lipossolúveis. Os medicamentos lipossolúveis, eles vão se dissolver no plasma, que é aquoso. Substâncias solúveis em óleo se dissolvem em água? Não. Não. Então, os lipossolúveis, eles não vão se dissolver no plasma sanguíneo, porque eles não são solúveis em água. Eles são solúveis em óleo, eles são insolúveis em água. E agora, José, como é que eu vou distribuir, como é que o sangue vai carregar esse medicamento se ele não se solubiliza em água? E o sangue é água? A solução foi pegar esse fármaco e ligar ele em proteínas plasmáticas. Então, o fármaco não se solubiliza no plasma, ele viaja pela corrente sanguínea. É um fármaco, né? Que não, faltou um quê aqui? Um fármaco que não se solubiliza no plasma e viaja, não se solubiliza no plasma, viaja pela corrente sanguínea ligado a proteínas plasmáticas. São proteínas presentes no sangue, por isso plasmática. Quais são as proteínas que mais comumente carregam fármacos lipossolúveis? A albumina e a alfa-glicoproteína ácida, mas existem outras. A albumina é uma das principais, a alfa-glicoproteína ácida também. Então, são proteínas presentes no sangue, nas quais o fármaco lipossolúvel se liga. Então, normalmente, um fármaco lipossolúvel é carregado na corrente sanguínea, grudado em proteínas plasmáticas, ligado em proteínas plasmáticas. Por quê? Porque ele não consegue se solubilizar no plasma. Quem se solubiliza no plasma não precisa se ligar a proteínas plasmáticas, basta se dissolver na água do plasma, na água do próprio sangue. E aí vai ser distribuído para o corpo todo. Certinho? Então, quem é mais facilmente distribuído pelo corpo, gente? Quem distribuído pelo sangue? Quem é solúvel em água ou quem é lipossolúvel? Solúvel em água. Solúvel em água, né, gente? Porque ele é distribuído no corpo junto com o próprio plasma sanguíneo. Então, o medicamento solúvel em água ele é muito facilmente distribuído. Porque ele vai embora para os tecidos junto com a água do plasma. Ele extravasa para os tecidos junto. Já os insolúveis em água, eles são mais difíceis de serem distribuídos para os tecidos. Demora mais, porque eles estão ligados em proteínas. Eles têm que desligar das proteínas para irem para o tecido. Então, a distribuição deles é mais lenta. Mas eles têm uma vantagem. Vocês se lembram do que é feita a membrana plasmática das células, das nossas células? Ó, a nossa membrana plasmática é formada por uma bicamada de quem? Fosfolipídio. Fosfolipídio. Lipídio é óleo? É, né? Fosfolipídio é uma bicamada de óleos, gorduras, lipídios. Então, gente, os fármacos lipossolúveis se dissolvem nessa bicamada aqui ou não? O que vocês acham? Eles atravessam tranquilamente a bicamada porque se dissolvem em gorduras? Ou não? Eles são lipossolúveis? Pelo amor de Deus, né? O próprio nome deles já diz, eles são lipossolúveis. Eles se dissolvem onde? Em gorduras. A bicamada lipídica é o quê? Gorduras. Eu vou perguntar de novo. O fármaco lipossolúvel atravessa facilmente essa membrana ou não? Sim. Sim. E o hidrossolúvel, gente, ele chegou facilmente no tecido.
Mas ele vai atravessar a membrana facilmente? Sendo solúvel em água, ele vai conseguir entrar no meio dessa bicamada lipídica? É óleo? Não. Não. Por onde que ele entra, então, ó? Por onde que o hidrossolúvel entra na célula? Por dentro de proteínas, porque a membrana não é só uma bicamada lipídica. A membrana é uma bicamada lipídica incrustada de quem? De proteínas. A membrana plasmática tem uma bicamada lipídica contendo proteínas. Essas proteínas vão funcionar como um canal para os fármacos hidrossolúveis entrarem. Os lipossolúveis não precisam de canal, eles atravessam direto a bicamada porque eles são solúveis em óleo. Entendido? Dúvidas, gente, até aqui? Não. Vamos finalizar, então, nossa aula falando de excreção. Os veículos excretores do corpo humano de medicamentos e excretores da grande maioria das substâncias do corpo, das excretas, são a bile. O fígado produz a bile, tá? E ele estoca na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ela apenas estoca a bile que o fígado produziu. E depois ele lança essa bile no intestino e ela vai embora nas fezes. Como o fígado é um bom metabolizador de medicamentos, é o principal metabolizador de medicamentos, venenos, tudo, ele muitas vezes pega essas moléculas que ele metabolizou e o próprio fígado aproveita para lançá-las na bile. Da bile elas vão para o intestino e daqui elas vão embora do corpo. Então o próprio fígado usa a bile que ele produz como um veículo de excreção de fármacos. Só que é um veículo secundário. A principal via de excreção de fármacos é a urina. Então o rim filtra o sangue, retira boa parte das moléculas de medicamentos que estavam presentes no sangue, já inativadas e conjugadas, prontas para serem excretadas, e aí o rim cata essas moléculas e lança elas na urina, tira do plasma sanguíneo e joga elas na urina. Por isso a urina é a nossa principal via de excreção de medicamentos. O rim também é um metabolizador de medicamentos, né? Em segundo lugar, só perde para o fígado. Muitos medicamentos que o rim metaboliza, ele mesmo já excreta aqui na urina. Então, urina e bile são vias de excreção. Quem é a principal? A urina. Tá certo? E um fármaco, ele pode ser excretado, metabolizado ou inalterado. Eu tomei amoxicilina. Como é que eu vou saber qual é a via de excreção? Pensa assim, no dia que eu descobri uma molécula nova, desenvolvi um medicamento com base nela. Agora eu vou dar esse medicamento para seres humanos para saber como é que ele é excretado. Como é que eu descubro isso? Se ele é excretado na urina, na bile, nas duas. Fazendo testes? Seria fazendo teste de urina, professor? De urina e de fezes. Eu tenho que coletar fezes e urina e ver se eu acho a presença do medicamento aqui, inalterado ou metabolizado. Se estiver presente só na urina, é porque a excreção é 100% urinária. Se estiver presente só nas fezes, é porque a excreção é 100% biliar. Pode estar metade, 60-40, vai depender. Normalmente a urina é o principal veículo excretor. Cuidado, tá, gente? Transpiração não é forma efetiva de excreção de medicamentos. A gente excreta medicamentos pela urina e pela bile, não pela pele. Não é a transpiração. Algumas substâncias voláteis podem ser eliminadas pela expiração, pelos pulmões, igual o álcool, o etanol. Quando a gente bebe, o hálito muda porque a gente começa a exalar etanol. Expirar, né? Etanol pela respiração. Alguns medicamentos são como o etanol. Quando eles passam pelo pulmão, eles voltam para a forma gasosa e saem na expiração. Por isso, o teste do bafômetro do futuro vai ser muito mais exigente, né?
ele vai verificar a presença de vários medicamentos proibidos para quem dirige, vai verificar a presença de drogas proibidas, ilícitas. Por quê? Porque, embora não seja uma via de excreção relevante, a urina e a bile é sempre mais importante, o ar exalado também carrega moléculas de medicamentos que a gente tomou, especialmente quando eles são voláteis. Ou seja, que eles facilmente se transformam em gases. Aí sai pelo nosso hálito. E aí esses bafômetros do futuro vão detectar todos eles. Se você usou um medicamento que não devia usar para dirigir, um medicamento que dá sono, por exemplo, se você usou uma substância ilícita, uma droga ilícita. Tá bom? Essa é a excreção. Essa figura aqui é bacana, ela sintetiza um pouco do que a gente vem falando, e o fármaco, ó, ele vai ser absorvido, passa pela fase 1, inativado por oxidação pela CYPs, depois fase 2, onde ele é conjugado e aí ele é eliminado. Tem medicamentos que podem gerar um metabólito com atividade modificada ou um metabólito inativo na fase 1. Depois ele é conjugado, depois ele é excretado. E aqui uma curiosidade, ó, tem fármacos que passam direto, ou seja, do jeitinho que eles são absorvidos, eles são eliminados, ou seja, tem fármaco que não passa por processo de metabolização, tá? O processo de metabolização não é obrigatório para um grupo pequeno de fármacos. Do jeitinho que eles entram no corpo, eles são eliminados. Eles não são metabolizados nem por CYPs, nem por transferases, nem no fígado, nem em órgão nenhum. Passam direto, são eliminados na urina ou nas fezes, inalterados. Certinho? Para eu eliminar um Professor? Oi. Eu te fazer uma pergunta, pode ser que não esteja nada a ver. Vamos supor, eu tomei um medicamento. Aí para meu corpo, eu sou alérgica a ele. Como que age o antialérgico? Ah, tá. Nós vamos ter uma aula de antialérgicos, ainda nesse primeiro bimestre. Mas você vai ver que um antialérgico, na verdade, ele é um antagonista da histamina. Ele bloqueia as ações da histamina no seu corpo. O que está provocando a reação alérgica é um neurotransmissor chamado histamina, liberado em excesso. E o antialérgico tem propriedades antihistamínicas, ele bloqueia as ações da histamina. Última perguntinha para matar a aula. Tá assim, bem lindo. Lipofílicos ou hidrofílicos, ou seja, medicamentos solúveis em gorduras, em lipídios, ou solúveis em água. Qual deles é mais fácil de excretar, de jogar para fora do corpo? Se ele for solúvel em óleo ou se ele for solúvel em água? Em água? Água? Justifique sua resposta. Porque a gordura é mais densa, fica mais difícil de diluir ele. Nós excretamos, nossas excretas, quais são nossas vias de excreção mais importantes? A urinária? Urina e bile. Urina e fezes, né? Ai, fez isso. A bile e depois fezes. Urina e fezes. Urina e fezes são soluções, né? Ricas em água ou em óleo? Água? Água. Água, fezes tem água e a urina é pura água, né, gente? A urina é um líquido. Água. As fezes também são bastante hidratadas. Contém bastante água. Então, gente, as excretas elas estão sendo eliminadas em 2 veículos de excreção que são aquosos. Urina é aquoso, fezes são aquosas. Então, o medicamento solúvel tem que ser solúvel em água, porque o veículo que vai carregar ele para fora do corpo é aquoso. As fezes são, a urina também é. E por que o lipofílico solúvel em lipídios é ruim de ser excretado? Além do veículo de excreção não ser oleoso, a urina não é uma solução oleosa,
As fezes não são uma solução oleosa, elas são mais aquosas. Então, além do veículo de excreção não ser oleoso, um fármaco solúvel em óleo, ele vai ter uma maior chance de atravessar a membrana com muita facilidade. Então, ele fica preso onde? Dentro ou fora da célula? Se ele é lipossolúvel. Dentro. Ele fica preferencialmente dentro da célula. Então, é mais difícil dele ser retirado do corpo, porque ele é lipossolúvel. Normalmente, ele fica mais tempo dentro da célula do que fora, porque ele atravessa a membrana facilmente. Então, os fármacos hidrossolúveis são mais fáceis de serem excretados do que os lipossolúveis. Os hidrossolúveis também são mais facilmente distribuídos no corpo, porque se distribuem junto com o plasma, porque se solubilizam no plasma. Enquanto que os lipossolúveis têm uma distribuição mais difícil, nós vimos aqui, né? Porque eles ficam ligados a proteínas plasmáticas. Em compensação, eles entram na célula de forma mais fácil, que atravessam a membrana que é lipídica. A membrana plasmática é lipídica. Então, eles têm vantagem nessa hora. Atravessam a membrana. Dúvidas, gente? Dúvidas? Não? Uma aula complexa dessa, sem nenhuma duvidazinha? É por isso mesmo. Estão gostando, gente, de cinética? Estão vendo tanto que é interessante entender os conceitos? Virar farmacêutico mesmo? Ótima aula, professor. Isso aí, que bom que estão gostando. Sinal de que nasceram para ser farmacêuticos mesmo, acertaram. Então vamos lá, na próxima aula a gente vai falar de farmacodinâmica, tá bom? Vou interromper a gravação.